Mídia e Poder no ar. As comunidades quilombolas tiveram seus direitos reconhecidos a partir da Constituição de 1988, onde o artigo 68 assegura o reconhecimento de seus territórios. A luta em defesa da titulação dos territórios quilombolas é parte de uma batalha contra o genocídio do povo negro nas periferias das cidades brasileiras. As comunidades remanescentes de quilombos, nesta luta travada contra o Estado, buscam reconhecimento de seus direitos, no qual se deu de forma prática na ocupação do INCRA. No dia 10 de junho de 2015, ocorreu a ocupação do INCRA por camponeses, indígenas e quilombolas, a fim de denunciar a violência promovida pelo Estado brasileiro e reivindicar o reconhecimento de seus direitos e a titulação de suas terras. O que é o movimento quilombola? Sou da Comissão Pastoral da Terra da Diocese de Pinheiro, justamente onde nasce o Moquibon. A CPT lá começa a trabalhar naquela região com a categoria de poceiros, ribeirinhos, quebradeira de coco. E com a aproximação da discussão das comunidades quilombolas, com a legislação, se começa a ver que aquelas comunidades todas que estavam trabalhando ali se encaixavam justamente nesse critério de comunidades quilombolas. Se começa o trabalho em 2006, mas se fortalece muito a partir de 2009 com um trabalho onde a Diocese coloca a Serrano como prioridade para o trabalho com as comunidades quilombolas. A gente começa um ano todo de formação, a gente teve formação de lideranças, onde fomos também às comunidades, levando essa informação do direito, sobre a legislação quilombola, sobre aquilo que as comunidades tinham direito, mas mais do que isso, discutindo a questão da história, da própria luta e resistência dessas comunidades. Como é que comunidades quilombolas, que têm o direito, continuavam ali sob o jugo dos coronéis, daqueles que se dizem donos da terra. Então, a partir daí de dizer, olha, vocês têm um direito que é constitucional, que tem uma certificação da Fundação Cultural Palmares e que vocês não precisam ficar sobre esse jugo, que pode dar o grito de liberdade. E essas comunidades vinham resistindo há muito tempo. Então, essas comunidades tinham lutas históricas, Umas perderam seu território, outras conseguiram manter, outras perderam parcialmente, mas havia uma resistência muito grande, havia luta. O que não tinha era visibilidade e articulação entre elas. Então o Moquibon é muito interessante que ele não mede distância. Então, se tem uma comunidade, onde tem uma comunidade ali que está precisando de ajuda, se vai. Uma derrota de uma comunidade é uma derrota também para todas as comunidades quilombolas. Então, onde tem um processo, onde tem que ir para frente, para a rua, para fechar estrada, ir para frente do fórum. Então, onde tem uma situação de uma comunidade ameaçada, o Moquibon sempre está lá, lutando. Os quilombolas vieram de, pelo menos, 10 municípios e trouxeram muitas queixas e até relatos de ameaça. Iniciaram greve de fome, que foi mantida até o último dia de ocupação, como forma de protesto para que suas reivindicações fossem atendidas. Através da mídia, que é um instrumento de influência e de formação de opinião, o movimento ganhou notoriedade nos meios de comunicação do Estado. No entanto, segundo o movimento quilombola, não deram o devido valor que justifica suas ações. Isso porque a mídia está longe da ideia de imparcialidade, trabalhando conforme os interesses políticos e econômicos. Mas como o movimento quilombola observa a atuação da mídia sobre as suas atividades? Com relação à atuação da mídia, a maneira como a mídia tem tratado o movimento quilombola, especialmente esse movimento aqui no Maranhão, Moquibon, e as ocupações e as ações do movimento, não tem servido muito para dar o valor que o movimento tem. A mídia ela tem um lado. A mídia ela fala a partir da visão do capital, de quem é dos donos do poder. Então ela fala uma linguagem às vezes até ofensiva para as comunidades. Ela se refere a uma ocupação, por exemplo, a um prédio público como uma invasão, que o Moquibon invadiu o INCRA, que o Moquibon causou transtorno na cidade porque tirou o órgão de funcionamento e as pessoas ficam prejudicadas. Mas então
apesar da cobertura, que não é um favor para ninguém, é uma obrigação, porque todas as mídias, elas são concessionárias do serviço público, né? Com exceção das mídias populares, elas são concessionárias do serviço público, têm a obrigação de prestar informação. Mas assim, precisa muito mais, precisa se debruçar sobre a causa, estudar, para poder não falar coisas que não deveriam ser faladas, coisas que de fato até ajudam a promover o racismo. Porque se a gente não tratar de maneira decente, de maneira que ajude as comunidades, acaba promovendo o racismo. De outro lado, apesar de ser de maneira torta, tem que dizer que tem servido para poder divulgar o movimento. E a gente conclama todas as mídias também a continuarem a fazendo esse trabalho, até com mais clareza, com mais conhecimento, para não cometer erros como os que têm sido cometidos até agora. No primeiro dia, o tempo que eles dedicaram para dar visibilidade à luta foi 1. A cada dia que é passado, o tempo vai diminuindo. Então, aí, até o tratamento que a mídia dá, uma ocupação como essa no INCRA, há um ato de você se deixar de comer, de fazer uso, que é um direito básico, é uma necessidade que nós temos, porque precisamos comer, precisamos beber, e a gente percebe que nem isso, nem este ato, que é uma violência contra a própria pessoa, ela está se violentando para gritar, para se fazer ouvir, né? Nem isso. Então a gente percebe que a mídia, não só na questão dos quilombolas, mas em toda a questão social, quando se diz direito do trabalhador, a mídia, ela, no primeiro dia, ela vem naquela questão do oba, mesmo assim, mas não no sentido de tornar visível e de se tornar parceiro. Eu não percebo em nenhuma luta popular a mídia como parceira. Por exemplo, uma questão dessa, greve de fome, isso ela está saindo no Jornal Nacional, gente. Isso ela está saindo no Jornal Nacional, isso ela está chegando em Brasília. E a gente não percebe isso, essa rede, porque a mídia é uma rede rápida, né, diante da tecnologia. Mas, infelizmente, a mídia não é parceira das lutas populares. O porquê, fica aí a questão. O porquê? O porquê disso? Né? Fica um questionamento e saber o porquê que a mídia, infelizmente, não nos contempla. Não contempla a nossa dor, não contempla a nossa luta. A mídia deve aplicar-se em não chocar ninguém, como se diz, em jamais levantar problemas ou apenas problema sem história. Minha família separou, minha mãe lá foi vendida pra fazenda de um senhor.